Voltando, né? A gente vai ver agora os tipos climáticos e os fatores que corroboram para isso, tá bom? Então, a gente já estudou quantos são importantes os fatores externos para entender o clima. Tanto na formação vegetal como uma montanha, por exemplo, interfere na dinâmica climática. Agora, o que você acha do oceano? Será que ele também interfere nas questões climáticas? Certamente, as águas do oceano evaporam e ajudam à formação de acúmulos de ar, que nós denominamos de massa de ar. Além disso, as águas do oceano circulam de forma de correntes marítimas. Todo mundo aqui já assistiu Procurando Nemo, não assistiu? Não tem aquela hora que chega o Merlin? É Merlin? Que ele chega para as tartarugas e elas estão num corredorzinho de água, sabe? Aquilo ali, meus queridos, é uma corrente marítima, tá bom? Elas acabam levando, né, a galera ali através delas, influenciando assim na trajetória dos peixinhos, né? Então eles vão pela corrente marítima, porque a corrente marítima praticamente carrega eles, por ser muito forte, tá bom? Então, vamos lá. Então, a corrente marítima é o nome que a gente dá à circulação das águas dos oceanos. Pode grifar essa parte aí, colocar um amor, um chuchu, um carinho, tá bom? De modo semelhante ao que se passa no filme Procurando Nemo, muitas espécies marinhas seguem as correntes marítimas em busca de alimentos, de oxigênio ou de águas quentes. Mas o que seria uma corrente marítima? A corrente marítima é a movimentação das águas do oceano, a qual segue um fluxo mais ou menos contínuo. Ela recebe esse nome porque deriva de correnteza, que quer dizer água que corre. É muito comum um rio apresentar uma correnteza, ou seja, um fluxo de água que pode arrastar galhos de árvores, objetos jogados no rio e até mesmo peixes. De modo semelhante, isso acontece no oceano, ou seja, um fluxo de água parte de grandes áreas polares em direção a áreas tropicais, depois retorna devido à movimentação e à rotação da Terra. Essa parte aqui eu quero que vocês grifem, tá? Ou seja, a água, ela vai ficar cíclica, meus amores. Ela vai rodar todo o planeta por conta da rotação da Terra. Não tem quando a gente pega um copo d'água e a gente gira assim, ó. Tá vendo que tá girando a água? Ela tá mudando de lugar. Não sei se vocês estão vendo agora. Ah, agora estão. Ó, a água, ela tá voltando pro mesmo lugar, não tá? Ela tá passando por toda a minha garrafa. E ela depois tá indo de volta pro mesmo lugar, não é? Sim ou não? Hein, galera de cowboy? Sim? Então, a mesma coisa acontece com a água do mar, tá? Então, conforme a Terra vai rotacionando, a água vai mudando de lugar, certo? Mas todo lugar vai levar galhos, né? Se a gente colocar. Existe uma grande diferença. Por exemplo, se eu pego um tronco de árvore, né, que dá uma boiadinha. Tamo sim, Eloá, você tá me ouvindo? Sim, eu tô falando. Eita, nós, Eloá. Tem alguma coisa aí no seu negócio. Então, voltando aqui, tá? A mesma coisa vai acontecer no mar. Então, por que vai ser, né, essa mudança de águas? Por conta da rotação terrestre. Se eu perguntar isso para vocês, vocês já sabem. Por que a água, ela vai se movimentando das áreas polares para as áreas tropicais? Aí vocês vão me responder por conta da movimentação da Terra, certo? Da rotação que ela faz. Mas por que as águas do oceano partem dos polos em direção à linha do Equador e às áreas tropicais? Nas áreas polares, a superfície das águas do oceano mais fria, que faz com que a pressão aumente. Você lembra quando o vento circula em alta pressão em direção à baixa pressão?
Essa regra também vale para as águas do oceano. Ou seja, a pressão é maior nas áreas polares do que na tropical. Dessa forma, as águas frias das áreas polares partem em direção às águas quentes dos tropicais, certo? Então, essa aqui a gente também vai grifar. Certo, amores? Mas por que as águas retornam? Isto é, por que vão dos trópicos em direção aos polos? Devemos nos lembrar que a Terra gira de oeste para leste, por causa do movimento de rotação. Devido a esse movimento da Terra, as correntes desviam para o oeste e partem em direção ao norte e ao sul em função de diversos fatores, como o relevo submarino e o relevo continental. Veja então como é fascinante. As águas frias dos polos vão para as áreas quentes dos tropicais e as águas quentes dos trópicos se direcionam para as áreas polares. Olha só, amores, vocês estão vendo como é que tá fazendo aqui essa rotação? Olha aqui no mausinho da Pro. Tá todo mundo olhando o mouse? Agora não, né? Porque eu saí pra ver vocês. Vocês estão olhando o mouse, né? Olha só, queridos. Aqui a gente vai ter as correntes... Não tá vendo meu mouse? Não, agora foi. É, porque aquela hora eu tinha ido lá pra ver se vocês estavam vendo. Tá? Ó, vamos lá. Então, tá vendo? Olha, aqui a água, ela tá indo pra parte onde há uma menor pressão. E ela volta, meus queridos, por conta da rotação da Terra, tá? Então, olha só. Ela vai girar de oeste para leste. Tá vendo o mouse girando, ó? De oeste para leste, oeste para leste, não é isso? Então, por isso que a água, ela vai regressar. Aqui a gente vai ter a água com a maior pressão, como tá muita pressão aqui, ela desce, mas como a Terra tá girando, a gente vai ter o retorno dela. Então, todos esses risquinhos aqui quer dizer exatamente isso, tá bom? Essa rotação dentro das correntes marítimas. Deu para entender, gente? Sim ou não? Mais ou menos. Ó, vamos lá. De novo, então. Prestem atenção. Vocês estão vendo que na parte norte, Peraí, só um minutinho, gente. Vocês estão vendo que as águas, elas estão ao contrário aqui? Um onde está subindo, o outro está descendo, tá vendo? Porque, meus amores, lembra, as maiores pressões estão aqui nos lados dos polos, tá? Então, aqui no Polo Norte, aqui no Polo Sul, vai ter uma diferenciação de pressão. Enquanto no Norte, a pressão maior vai ser para cima, aqui no meu mouse, tá vendo? Aqui vai ser para baixo, no Sul, tá bom? Por isso que as correntes, elas estão invertidas, tá? Muito bem. Pensando nisso, aqui a gente vai ter uma área de maior concentração. Lembra que a gente viu aqui, ó? A pressão é maior nas áreas polares do que na tropical. Por isso, as águas frias... Lembra que a gente viu de corrente de ar? Que quando a pressão lá em cima tá muito alta, o ar frio, ele desce, aí ele esquenta, fica mais leve e depois volta lá pra cima de novo? Vocês lembram que a gente viu isso de ar? Lembram, né? Aqui vai acontecer a mesma coisa, só que a pressão dos polos está maior, então a água fria vai descer. Eu estou na página 39, Eloá. Então, ela vai descer e por conta da rotação, porque aí, mas se tá muita pressão, a água não devia ir pra lá, né? Mas porque a Terra rotaciona, que nem eu fiz com a água, ela vai voltar lá pra cima. E aí, quando ela sentir a pressão de novo, ela vai descer. Certo, amores? Tranquilex? Agora deu pra entender? Deu. Deu? Então tá. Vamos lá, então.
Então, os motivos dessa rotação vai ser por conta da pressão dos polos e a rotação da Terra, certo? Correntes marítimas e a formação dos desertos. Quando você pensa em um deserto, o que lhe vem à cabeça? Talvez uma área muito seca, arenosa e onde as chuvas são raras. Com certeza, isso está certo, ou seja, há desertos de climas bem secos e com imensas dunas. Porém, você sabia que também há desertos gelados? Sabiam porque a Pro já tinha falado para vocês, lembra? Lembra que eu falei que o Polo Norte ali também é um deserto, não tem chuva ali, meus amores, não tem precipitação. Em áreas do Polo Norte e Antártida também chove muito, não chove muito. E o clima é bem rigoroso, mas ao contrário dos desertos quentes, as temperaturas nesses desertos polares são muito baixas. Então, podemos considerar como deserto uma área que possui baixíssimo índice pluviométrico anual. Então, aqui vocês vão grifar também, colocar uma estrela, um amor, um chuchuzinho, o que vocês quiserem aqui, tá bom? Então, qual que é a definição de deserto? Que tenha baixos índices pluviométricos, ou seja, pouca chuva ou nula, tá? Nadinha de chuva, às vezes uma garoinha para fingir que choveu. Tá bom, amores? Desse modo, temos desertos quentes e arenosos, assim como desertos gelados, como o norte do Canadá e uma porção do leste da Rússia. Os desertos gelados próximos às regiões polares são explicados pela quase ausência de raios solares, pois são áreas muito distantes da linha do Equador, ou seja, elevadas altitudes. Aqui a gente vai grifar também. Certo, amores? Ó, pensa comigo. Para chover, o que a água precisa fazer? Ela precisa evaporar, não é isso? Ela precisa evaporar, concentrar ali a nuvenzinha bonitinha. E depois ela condensa e cai, não é isso? Depois que ela esquenta? Sim ou não? Como é que vai evaporar a água, meus amores, se não bate sol? Como é que vai condensar a nuvem se não aquece? Então, por isso, esses lugares não vão ter pouquíssimas chuvas, tá bom? O mapa abaixo mostra somente os desertos quentes e eles possuem latitudes em comum. Eu quero que vocês reparem isso aqui agora. Amores, vocês estão vendo aqui, ó, essa parte que o meu mouse está passando? Vocês estão vendo que eles estão praticamente na mesma latitude? Sim ou não? Olha aqui, uma retinha só. Vocês estão vendo isso? Sim? Olha aqui para baixo também. Olha aí, o Patagônia, Kalahari, deserto da Austrália. Tá vendo que tá tudo na mesma faixa? Aí vocês me perguntam, Pro, por que essa parte aqui não é, né? Já que essas aqui são. Aí eu vou dizer para vocês, como eu já tinha falado antes. Aqui, perto da região sudeste, nós só não somos um deserto, porque nós temos uma coisa lindíssima. Nós temos a Amazônia, que nos ajuda a ter uma umidificação maior e faz com que a gente não viva num deserto, seja um lugar mais chuvoso e tudo mais. Certo, amores? Tranquilex? Alguma dúvida, choro, lamentação? Sim ou não? Não, nenhuma. Ok. Então, se eu colocar esse mapinha aqui, bonitinho, lá na prova, e falar assim, gente, por que os desertos, eles estão ali naquelas áreas? Aí vocês vão falar, porque eles possuem a mesma latitude. Vocês estão vendo que se a gente pegasse o mapa aqui no meio, né, da linha do Equador, eles estariam na mesma altitude? Sim? Ó, tracinho, linha com traços, né? Outra linha com traços. Tá vendo que em relação à linha do Equador, eles estão na mesma altura? Sim ou não? Vocês estão vendo isso? Sim? Então tá bom. Sim. Ok, então. Em princípio,
princípio, podemos perceber que os desertos estão alinhados, aproximadamente no paralelo de 30 graus de latitude, tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. Por que isso acontece? É que próximo ao litoral, onde se formam esses desertos, há uma grande influência de correntes marítimas frias. Mas como se dá essa influência? As correntes frias ajudam a condensar o vapor de água das nuvens, afinal, elas diminuem as temperaturas e, em consequência disso, essas correntes antecipam as chuvas. Em vez do vapor terminar sua condensação e chegar à precipitação no continente, ele acaba condensando e precipitando sobre o oceano. A ação das correntes marítimas frias, dessa forma, há regiões próximas aos oceanos que quase não há chuva durante o ano inteiro, os desertos. Observe o mapa a seguir, onde se localizam os desertos e por onde passam essas correntes marítimas frias. Olha só, tá vendo aqui onde tá os desertos? Essa parte que tá roxinha, tá vendo? Os desertos estão ali. Amores, vai ter a condensação desses desertos, porque apesar de ser perto de desertos, ser perto de oceanos, teria que ter um vaporzinho, né, para chegar ali nesses locais. Só que, por conta dessas correntes frias, a chuva precipita antes de chegar no continente. Então, por exemplo, olha ali, dona Ana Clara, lindíssima com a câmera ligada. Gosto de vocês com a câmera ligada, gente. Não, está atrasado. Vamos lá. Então, a gente vai ter aqui, amores, a corrente marítima, né? Então, a gente vai ter a precipitação, né? Vai ter aqui a evaporação dos oceanos. Faz a nuvenzinha. Só que a gente vai ter correntes marítimas frias, né? Então, essa corrente marítima fria vai fazer com que a água que está evaporando perca a temperatura mais rápido. Se ela perde a temperatura mais rápido, ela acaba chovendo no oceano e não chove no continente. Ok, dona Elô. Então, não chove durante esse período, né? E por isso, meus queridos, que vai acontecer esses desertos, porque não dá tempo da chuva chegar nos continentes. Tranquilex? Então tá. Vocês entenderam isso, né? Vamos lá. Nome da corrente marítima. Aqui, ó, vocês vão grifar bonito. Prova, ter que saber isso? Vai. Tá? O nome da corrente marítima, o nome do deserto e a localização onde ele fica. Certo, bonitos? Coloque um amor, um chuchu, o que você quiser aí. Muito bem. Na página 43 aqui, a gente vai ter explicação das massas de ar. O que vai ser, professora, massa de ar? A massa de ar nada mais é do que um acúmulo de ar, que ela vai se formar em locais extensos com características naturais marcantes. Ou seja, uns lugares que vai ter homogeneidade, tá bom? Como as zonas climáticas, grandes florestas, desertos quentes ou gelados também, né? E elas circulam de maior peso do ar, ou seja, maior pressão, em direção às áreas de menor pressão. E aí ela vai voltando. Vocês com certeza já viram a página 41 até a 44. Até 44. Tá bom? Isso. Aí eu quero que vocês grifem aqui. Vocês com certeza já viram na previsão do tempo isso, não viram? Essas massas de ar que fala assim, ah, tá vindo uma massa de ar, sei lá da onde, tá vindo uma massa de ar. Isso. E sempre as letras F ou B dentro da massa de ar, Isso, exatamente, amores. Tá? Então, as massas de ar, meus queridos, elas vão influenciar também na nossa climatização. Certo, chuchuzinhos? Certo.
Aqui também eu quero que vocês grifem, tá? Aqui em cima. Ou seja, as massas de ar, elas vão se movimentar para a área de... sempre, né? Da área de maior pressão para a área de menor pressão. Então, eu só tô sob muita pressão aqui. Quero ir para a área de menor pressão, tá bom? Ela sempre vai se movimentar nesse sentido. Certo, amores? Tranquilex? Ok, então. Ok. Amores, um beijo e um queijo. Até amanhã na nossa aula de história. Tchau, tchau. Tchau.